Fala time, pra quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 29 de julho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Quarta-feira na área, é claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! Meio-dia começando aqui com Liga dos Campeões, fase de qualificação, Liga dos Campeões Champions League, qualificação como se fosse a nossa pré-Libertadores, partida entre Kairat e Omonia. Primeiro jogo 1 a 0 Omonia, agora o Kairat em casa precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. Vamos lá. O que já me chamou a atenção aqui? Eu puxei os 10 últimos jogos do Kairat em casa. Em 9, ele fez pelo menos um gol. De novo, ele precisa pelo menos de um gol para empatar esse confronto. Então o que eu gosto aqui? Over meio gol Kairat. Pelo menos um gol do Kairat na partida. 14 horas, um jogo de conference, partida entre Copenhague e Polícia. Vamos lá. Time, Copenhague em casa, dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas, mercado de gols muito forte, e a equipe visitante ganhou 3, perdeu 2, e mercado de gols também muito forte. Para resultado, qualificação, classificação, Copenhague avançando aí na competição e um jogo para pelo menos 2 gols. 14h30, outro jogo aqui de Liga dos Campeões, qualificação, jogo entre Beersheva contra o Vikingur. Vamos lá. Beersheva em casa, perdeu 3, ganhou 2, mercado de gols muito forte, e o Beersheva em casa, geralmente faz gols. O Vikingur fora, perdeu 2, empatou 1, ganhou 2 e mercado de gols também muito forte. Vamos lá. O que eu gosto aqui? Pelo menos um gol do Beersheva na partida e um jogo com pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Beersheva e Vikingur. Partida para 2 gols, tá batendo 100%. Obviamente que a probabilidade é alta, mas não tem nada garantido. Isso aqui pode rolar um 0 a 0? Claro que pode. É futebol, goleiro fecha o gol, a bola bate na trave, enfim, pode acontecer sim um 0 a 0, porém, diante dos nossos estudos pré-live, é um jogo que cheira a gols, tá bom? Um gol já no primeiro tempo, 75%. Escanteios Beersheva 6.7, Vikingur 7.5, as duas equipes aí com boas médias para escanteio. Cartões 1.6, 1.8, juizão 6.3. 15 horas, Liga dos Campeões, qualificação, jogo entre Gornik e Fenerbahçe. Primeiro jogo na Turquia, 1 a 0 Fenerbahçe, agora o Gornik em casa, se quiser alguma coisa, precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. Vamos lá, o time da casa vai para cima, vai para dentro, e o Fenerbahçe é uma equipe que geralmente produz jogos com gols, tá? Se a gente der uma olhadinha na Race, o Gornik em casa, dos 5 últimos jogos, todas as partidas, pelo menos 2 gols, e o Fenerbahçe fora, dos 5 últimos jogos, em 4, eu tenho pelo menos 2 gols. Então, pré-live, jogo aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Gornik e Fenerbahçe. Jogo para 2 gols, 80%. Um gol no primeiro tempo, também 80%. Escanteios, Gornik 5.9, Fenerbahçe 6.3. Final do primeiro tempo, Gornik na pressão. De repente aqui um canto no final do primeiro tempo. Cartões 0.9, 2.4. Juizão média baixa 3.4. 19 horas, Copa Sul-Americana, jogo entre Vasco e Independiente Medellín. Primeiro jogo foi 2 a 2, agora o Vasco decide em casa. Ou seja, o Vasco tem grandes chances aqui de avançar. Pensando em resultado, qualificação, classificação do Vasco, o Vasco avançando dentro da Copa Sul-Americana. Vamos dar uma olhadinha aqui nos gols, né? O Vasco em casa, dos 5 últimos jogos, em 4, a tendência é para menos de 4 gols. Independente Medellín jogando fora, dos 5 últimos jogos, em 4,
menos de 4 gols. Então, pré-live, eu prefiro um cenário aqui para menos de 4 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Vasco e Independente Medellín. Partida para 2 gols, 80%. Jogo para menos de 4 gols, 90%. Com relação aos escanteios, Vasco 5.5, Independente Medellín 5.4, cartões 2 e 2.7, um cartão aí para cada lado. 19h30, Campeonato Brasileiro, jogo do Inter contra o Flamengo. Flamengo vice-líder com um jogo a menos e o Inter vem na 16ª colocação, perto aqui de zona de rebaixamento. O Inter, dos 5 últimos jogos dentro e fora de casa, perdeu 4 de forma consecutiva. Então, pensando aqui em resultado, vitória ou empate, Flamengo. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Internacional e Flamengo. Jogo para 2 gols, 85%. Um gol no primeiro tempo, também 85%. Pré-live, jogo bacana aí para gols. Escanteios, Inter 5.9, Flamengo 4.3. Cartões 2.4, 1.7. Juizão 4.2. Prováveis escalações aqui para Internacional e Flamengo. Pelo lado do Inter, finalização, chute a gol, o Alejandro e o Carboneiro. Para desarmes, o Bruno Gomes. Pelo lado do Flamengo, finalização, chute a gol, mesmo gol, o Pedro. Para desarmes, o Pulgar e o Jorginho. E o Jorginho, como ele joga no meio de campo, ele geralmente sofre faltas, tá bom? 19h30, Brasileirão, Série A, o Mirassol recebendo a equipe do Remo. Primeiro tabela de classificação, o Remo é o 18º colocado e o Mirassol vice-lanterna. Jogo aqui dos desesperados. Mirassol em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1, e é uma equipe que geralmente faz gols jogando em casa. O Remo fora, perdeu 2, ganhou 3, é uma defesa que jogando como visitante, geralmente sofre gols. O que eu gosto aqui? Pelo menos um gol do Mirassol na partida. Over meio gol, Mirassol. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Mirassol e Remo. Jogo para 2 gols, 75%. Partida para menos de 4 gols, 85%. Escanteios, Mirassol 5.9, Remo 3.4, cartões 2.3, 1.2 e o Juizão 5.7. O Remo, ele tem uma média baixa aqui de cartões. O Juiz tem uma média boa. E essas duas equipes estão lá embaixo na tabela de classificação. Eu acho que pode ser um jogo nervoso. Um cartãozinho aí, pelo menos para cada equipe. 20h30, torneio de verão da Premier League, jogo entre Liverpool e Wrexham. Time, eu não vou nem enrolar aqui, tá? Pensando em resultado, Liverpool para vencer um dos tempos, uma das partes, e uma partida com pelo menos 2 gols, e é isso. 21h30, Copa Sul-Americana, jogo entre Cienciano do Peru e o Lanús da Argentina. Na Argentina foi 2-0 pro Lanús, agora o Cienciano em casa precisa de pelo menos 2 gols para empatar aqui o confronto. Antes dessa análise, deixa eu mostrar uma coisa importante para vocês. Vem comigo. Time, o negócio é o seguinte, ó. O estádio do Cienciano, o estádio Inca Garcilaso de La Vega, tem uma altitude de 3.350 metros acima do nível do mar. Ou seja, o efeito altitude vai ajudar a equipe peruana e deve atrapalhar os argentinos. Aí falta ar, a bola fica mais rápida, todo aquele cenário que a gente já conhece. Vamos voltar lá para análise. Voltando aqui para a partida entre Cienciano e Lanús. Cienciano em casa, dos 5 últimos jogos, perdeu 2, ganhou 2, empatou 1. Mercado de gols vem forte. O Lanús jogando fora, 5 jogos, 5 derrotas. Então, para resultado, vitória ou empate, Cienciano. E pensando em gols aqui, pelo menos um gol do Cienciano na partida. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Cienciano e Lanús. Jogo para 2 gols, 65%. Partida para menos de 4 gols, 80%. Escanteio, Cienciano 4.6, Lanús 3.7. Como o Cienciano joga em casa, tem altitude e o Cienciano precisa de 2 gols para empatar o confronto, eu acredito que tenha mais posse, faça mais pressão. Se não sai o gol, sai escanteio. Então aqui um primeiro tempo com mais escanteios para a equipe do Cienciano, tá beleza? Cartões 1.5 e 2.8. 21h30, Copa Sul-Americana, jogo do Bragantino contra o Sporting Cristal. O primeiro jogo no Peru foi 0-0, baita decepção 0-0 lá no Peru, né? Esse jogo tinha uma tendência para gols. Agora o Bragantino em casa tem tudo para vencer, tá certo? Jogando em casa dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1. Mercado de gols vem forte, mais de 1,5 gol, 4 de 5.
O Sporting Cristal fora perdeu 3, empatou uma, só venceu uma, mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5. Para resultado, Vitória Bragantino, ou Bragantino para vencer um dos tempos, uma das partes, e um jogo para pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Bragantino e Sporting Cristal. Partida para 2 gols, 80%. Um gol no primeiro tempo, 60%. Escanteios, Bragantino 5, Sporting Cristal 6.1. As duas equipes aí com boas médias para escanteio. Cartões 2.5 e 1.6. Fechou? 21h30, o Fluminense recebendo o Bahia. Fluminense que vem na 4ª colocação e o Bahia é o 6º colocado. Puxando o race, Fluminense em casa. Dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou uma. Mercado de gols vem forte. O Bahia fora, perdeu 3, empatou 2. Mercado de gols também vem forte. Para resultado, vitória ou empate, Fluminense e um jogo aqui com pelo menos 2 gols ou pelo menos 1 gol do Fluminense. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Fluminense e Bahia. Jogo para 2 gols, 90%. 3 gols na partida, 75%. 1 gol no primeiro tempo, 95%. Pré-live, jogo bacana aqui para gols. Escanteios, Fluminense 5.6, Bahia 5.3. Cartões, 2.1, 2.3. Juizão Rafael Claus, média baixa, 3.9. Prováveis escalações aqui para Fluminense e Bahia. Pelo lado do Fluminense, finalização, chute a gol, mesmo gol, o Hulk e o Canóbio. Para desarmes, o Hércules. Pelo lado do Bahia, finalização, chute a gol, Eric Pulga. E para desarmes, o Nicolas Acevedo. Quem finaliza de fora da área, ó, Rodrigo Nestor. Fechou? 21h30 para fechar aqui no Brasileirão, jogo do Vitória contra o Palmeiras. Palmeiras segue na liderança, tropeçou em casa, mesmo assim segue na liderança. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, tá? Se o Flamengo ganhar essa partida que tem a menos, pula para 41, diminuindo aí para 3 pontos a diferença entre as duas equipes. O Vitória vem na 13ª colocação. Vamos lá. O Vitória em casa. Dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas. Tem um bom retrospecto em casa. Mais de 1,5 gol, 4 de 5. O Palmeiras fora, ganhou 4, empatou uma, não perdeu nenhuma. E mercado de gols também vem forte. Eu sei que o Vitória em casa tem um bom retrospecto, porém, tecnicamente, o Palmeiras é mais time, tem um elenco superior. Como o Palmeiras já tropeçou no Allianz contra o Galo, eu acho que o Palmeiras não perde essa partida, tá beleza? Palmeiras para vencer ou empatar jogando fora de casa e um cenário aqui para pelo menos 2 gols. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Probabilidade na tela para Vitória e Palmeiras. Jogo para 2 gols, 75%. Partida para menos de 4 gols, também 75%. Escanteios, Vitória 4, Palmeiras 7.2. O Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, tem uma alta média aqui de escanteios, 7.2, para time visitante é bem alto. Cartões, 1.7 e 2.3, juiz 3.9. Time antes do melhor palpite, aqui embaixo na tela tá o nosso Instagram, também tá o nosso grupo gratuito pelo Telegram. Chega junto, tem muita informação boa por ali também. E o melhor de tudo, é de graça, aproveita, tá aqui embaixo na tela. Fechou? Time, bora de melhor palpite, mas antes, já deixou aquele like? Fez o comentário, deu a hypada no celular. Muito obrigado, ajuda pra caramba. E amanhã a gente traz tudo de novo. Vamos lá. Jogo entre Inter e Flamengo, vitória ou empate, Flamengo. E aí na partida entre Vitória e Palmeiras, Palmeiras para vencer ou empatar. Tá beleza? O Flamengo e o Palmeiras só não podem perder na rodada. É isso. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu.